22 milhões de visualizações. Você já viu alguma progressiva aqui com 22 milhões de visualizações? Nem as influencers mais famosas alcançam isso. E esse produto alcançou por causa desse alisamento efeito blindado. Não resisti. Comprei aqui na cidade e paguei só na entrega. E aproveite. Se você tem interesse, clica no WhatsApp e fala com a loja. Gente, vocês não têm noção do que é trabalhar com esse produto. Ela alisa 100%. E não é só cabelo liso não, viu? Olha essas transformações dessas mulheres que estão passando aqui. Dúvida? Não arde o olho, não coça, não precisa escovar. E o cabelo fica com esse aspecto aqui, ó, dele liso espelhado. Você só paga na entrega. Eu amei. Você precisa conhecer. O link tá aqui abaixo. É só clicar e falar com a moça no WhatsApp. Então, basicamente, aqui eu peguei um criativo que eu já tinha feito antes aqui, fui colocando as imagens de fundo e peguei essa imagem aqui dessa mulher que eu fiz lá no ChatGPT, no VL3, coloquei ela como fundo verde, tá narrando aqui o próprio vídeo. Aí, como vocês podem perceber, eu consegui até colocar o produto certinho na mão dela, ó, ficou bem legal. E é um vídeo que tá tendo resultado, pessoal, tá tendo um custo por mensagem baixo, tá sendo muito bom. Então, vamos lá, vamos na prática agora como que funciona. Então, pessoal, a gente tem a cópia aqui, tá? O que eu pedi para o ChatGPT fazer? Eu pedi para ele separar em trechos de 8 segundos. Então, vim aqui no ChatGPT, o ChatGPT gratuito, tá? Ele separou para mim em blocos de 8 segundos, tá? Né? Onde eu vou fazer o prompt para jogar lá no VL3, certo? Então, aqui ele separou ó, os blocos. Pode ver que tem algumas escritas ficou maior, algumas menores, mas essas que ficou menores eu até consigo juntar que ela consegue falar nesse trecho de 8 segundos. Esse aqui ficou num tamanho legal, ficou também, esse aqui eu juntei, esses dois, e aí ele fez, lá no VL3, né, ele conseguiu tá colocando lá o avatar, né, nesse trecho de 8 segundos. Então o primeiro passo é esse, você destrinchar a cópia aqui no ChatGPT em 8 segundos, para a gente estar fazendo os vídeos, porque depois a gente precisa fazer a junção. Como eu disse, ele não consegue, né, fazer vídeos ali de mais de 8 segundos. Tá, então, olha para você ver como foi simples. Eu pedi para ele fazer o quê? Agora eu preciso de um prompt de uma dona de salão para VL3, ela falando a primeira frase. Pronto. Ele já veio aqui e me lançou o prompt. Às vezes, quando você pedir para ele fazer o prompt, ele vai fazer esse prompt em português. Só que você precisa que ele faça em inglês, tá? Então, para sair melhor lá, né? Para ter um melhor desempenho. Então, aconteceu o quê? Aqui saiu em inglês, só que tá vendo aqui na fala, ó, 22 milhões de visualizações. No caso aqui, era para ter saído em português, ó. Aqui você pode estar pegando aqui e substituir pelo primeiro bloco, que é esse aqui, ó. Olha que foi que eu pedi para ele fazer, ó. Aí eu vim aqui e coloquei, ó, perfeito, o seu prompt está muito bem estruturado para o VL3. Então ele já veio aqui e já me deu. Então esse é o primeiro bloco. E esse primeiro bloco eu fui lá e joguei nesse site aqui, que é o Flow, tá? Esse site, quando você criar sua conta, você logar aí, você vai logar com o seu Gmail, você vai ter 60 de crédito. Cada vídeo que você faz, ele gasta 20 de crédito. Só que, se você pegar um dos planos aqui, que ele tem, o primeiro mês você vai ter 1.000 de crédito, só que você precisa cadastrar o seu cartão, tá? Só que você cadastra o seu cartão, a hora que você finalizar ali os créditos antes de acabar o mês, ou se você quiser gerenciar a sua assinatura aqui e cancelar, você cancela para não ter cobrança no outro mês, tá? É um hackzinho aí para você não ter gastos, né? Se caso você for renovar, vai ser R$ 96 por mês e tem outras assinaturas. Mas aí eu consigo fazer isso. Se você quiser também, aí, o que eu fiz? Eu acabou meus créditos de um e-mail, eu estou usando o outro, tá? Só que aí lembrando que se você for trocando de e-mail, você vai perdendo os dados, né? Aqui que você fez. É só você salvar os vídeos, depois você faz outros, salva o prompt também, tá tudo certo. Então, aí você consegue fazer isso, você vai receber 60 de crédito, e se você pegando lá uma das assinaturas, você vai estar recebendo ali 1.000. Tá, no primeiro mês. Tá, qual que é o primeiro passo aqui, pessoal? Aqui no VL3, isso, pode ser também, Eder, mas cara, mas também não custa nada você vir aqui também, gerenciar a assinatura e cancelar, para depois não ter cobrança lá no banco também, sabe? Não vai ter problema não. Aí, aqui é onde você vai fazer os seus prompts. Você vai colocar aqui o texto, né? Então aqui a gente tem o quê? A gente tem a opção de texto para vídeo, frames para vídeo e elementos para vídeo. Eu só usei esses dois aqui. Esses elementos para vídeo aqui eu não usei ainda. Texto para vídeo
É o que eu usei para fazer esse primeiro prompt aqui. Só que tá vendo aqui que ficou ali, a logozinha ali? Eu deixei aqui porque eu queria testar esse primeiro criativo dessa forma. Eu já tinha gastado alguns créditos e eu não troquei. Tá vendo aqui, ó, que ficou Salon Nature? Isso aqui você consegue também adaptar no prompt lá no chat GPT para ele estar alterando a logo ali do uniforme ali da mulher. Então, eu peguei esse primeiro prompt aqui que eu já fiz, ó, e joguei aqui. E fiz um texto para vídeo. Se eu fazer aqui, provavelmente ele vai me dar outra imagem. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Aí ele demora uns minutinhos aqui para estar fazendo. Então, o prompt que eu estou fazendo aqui, pessoal, é desse primeiro bloco, tá? Que é o que eu pedi aqui para ele, ó. Agora eu preciso de um prompt de dona de salão para ver o 3, ela falando a primeira frase. Pronto. Peguei aqui, ó. Eu peguei o prompt e já joguei aqui no, no VL3. Ó, tá vendo? Tá vendo que ela gerou outra mulher? Então, o que que é esse prompt aqui que eu vou disponibilizar para vocês, ele não vai trazer essa mesma imagem de mulher, tá? Então, ele vai trazer um outro avatar diferente para você. E aqui, ó, para vocês verem, saiu a voz normal. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. 22 milhões de visualizações. Você já viu alguma progressiva aqui com 22 milhões de visualizações? Nem as influencers mais famosas alcançam isso. 22 Então, cada afiliado que tiver aqui, você utilizando esse prompt, vai trazer um avatar diferente. Tá? E que vai até ajudar vocês aí, quem está for montando um criativo, né, ter uma variação diferente do outro. Então, o legal é que eu deixei esse prompt aqui para vocês, vocês conseguem usar e cada avatar vai sair diferente para cada afiliado. Tá? E aí, pessoal, como que eu segui para depois fazer nos prompts? Eu pedi, basicamente eu joguei aqui o bloco, né, que ele criou lá de 8 segundos, só que aqui eu coloquei só um, ó. Aí eu vi aqui que não ficou tão legal. Aí eu juntei os dois primeiros blocos. Deixa eu separar aqui e mostrar para vocês. Porque ficou muito pequeno lá na hora de eu juntar. Eu juntei esse bloco 2 com o bloco 3. A fala. Vou pegar aqui. E esse produto. Ó, e esse produto alcançou por causa desse alisamento efeito blindado. O método LIS 3D não existia. Comprei aqui na cidade, paguei só na entrega e aprovei. E aí ele me trouxe esse prompt. Basicamente eu joguei aqui e ele vai seguir a mesma estrutura desse vídeo. Mas aí que tá, vocês têm que tirar essa opção de texto para vídeo e colocar frames para vídeo, tá? Porque o frames para vídeo, você vai pegar um take desse vídeo aqui, você vai subir e ele vai seguir o mesmo avatar, o mesmo estúdio que está aqui. Quer ver? Se eu pegar aqui, ó, vou tirar um print, vou salvar aqui na minha área de trabalho e vou subir a imagem, ó. Para o quê? Para ele seguir a mesma imagem anterior, certo? Aqui a gente troca de paisagem para retrato. E aqui ele vai subir a imagem. Com isso, eu vou pegar a minha segunda cópia aqui, ó, que é o segundo bloco, e vou colocar aqui. E aí ele vai estar seguindo é, esse mesmo estúdio aqui. Vamos deixar aqui carregar para vocês verem. Então, lembrando, se vocês forem criar algum estúdio novo, algum avatar novo, texto para vídeo, se for frames para vídeo, é a sequência de um vídeo primeiro que você criou. E você tira um print aqui e coloca para ele estar seguindo a mesma estrutura. Vamos ver aqui como vai sair.
Vendo só? Saiu a mesma, a mesma mulher do vídeo anterior. Só que aqui, ó, tem que tomar muito cuidado porque ele mostrou um produto. Aí o que você pode fazer para estar adaptando esse prompt? Foi igual que eu fiz aqui, ó. Nesse segundo vídeo, ó. Eu fiz ela segurando a Organic List. Então, ó. Aí o que eu falei aqui pro ChatGPT, ó. Coloquei uma imagem do frasco para ela segurar. E aí ele me trouxe um prompt seguindo a imagem do frasco. Tá? Então aqui vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse prompt aqui, que já está com a imagem do frasco. Vou até deixar nessa segunda copy, que eu não lembro se eu coloquei ele. Não, é esse mesmo. Aí o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso fazer um frames para vídeo, colocar a mesma imagem, e aqui eu coloquei a imagem do produto. Ó. Ó. Vamos ver como vai sair. Às vezes vai acontecer o que de vocês fizer, quando vocês fizer, vai estar um pouco deformado, tá, o prompt. Ó, tá vendo? Aí eu pedi aqui para ele fazer, ele me trouxe outro produto. Deixa eu ver outro aqui. Ó, às vezes fica um pouco deformado aqui. Ela ficou segurando a mão com o produto e outra mão ficou com 3 mãos. Então tem que tomar muito cuidado, às vezes. Tem até uma mulher passando aqui. Ó, esse aqui mostrou o produto, só que ele escureceu bem na hora que ela ia falar. Tá? Aí eu fui mexendo lá no ChatGPT, aprimorando até que saiu certinho. Ó, isso aqui ficou legal. Vamos ver se ela vai trazer aqui pra gente segurando o Organic List. Tá vendo? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu pedi, eu tinha feito o prompt normal do bloco, só que aí eu avisei ele o seguinte, ó, coloquei uma imagem do frasco para ela segurar. Então ele foi e aprimorou o prompt para mim. Eu vim aqui no VL3, coloquei o script, coloquei a imagem dela e a outra eu coloquei a imagem do produto. Bem simples. Igual eu falei, às vezes vai acontecer do que sair um pouco deformado e tal, aí você tem que ir explicando para ele, ó, fiz aqui, só que igual um exemplo aqui deixa eu mostrar para vocês, esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Deu um erro aqui, né, que ficou preto. Aí eu falei para ele o seguinte, ó, ChatGPT, eu coloquei lá para ele fazer, só que eu preciso que ela nessa frase aqui, ó, bem nessa frase aqui, ó, que ela falou, gente, vocês não têm noção do que é trabalhar com esse produto. Bem nessa parte escureceu aqui. Aí o que eu vim aqui, falei para ele, ó, nessa segunda parte ela mostrou só a parte do produto, que né, na hora dela tá falando. Quero que nessa parte a imagem seja mostrada com ela segurando o produto nas mãos e falando normalmente. Então é basicamente comunicação aqui com o ChatGPT. Aí eu pedi para ele fazer, saiu um pouco deformado ainda. Não gostei, ficou um pouco verde escuro aqui. Esse também ficou. Ó, esse aqui eu não gostei também, ó. A cara dela deu uma esborrachada aqui. Aí, até que eu fiz outro. Esse ficou legal. Pronto. Então, pessoal, ó, fazendo aqui os blocos, você sempre vai pedir para ele, ó. Se você. Próximo bloco. Mas a fala continua sendo essa. Deixa eu ver aqui. Agora, seguindo o mesmo script, eu pedi para ela não segurar o produto. Continue com a seguinte fala. Aí a próxima fala de 8 segundos, você vai pegar o mesmo prompt que ele colocou, você vai aqui no Flow, vai fazer um frames para vídeo, que é esse aqui, ó, que é a mesma mulher anterior, você vai pedir para ele fazer, tá? E sempre fazendo isso em trechos de 8 segundos, ok? Depois que você fez ali todos os prompts de 8 segundos, aí você vai baixar eles, você consegue vir aqui e baixar ele no tamanho original, tá? Baixa lá pro seu computador mesmo.
E aí você consegue fazer edição lá no Canva ou no CapCut, tá? Aqui, pessoal, eu deixei ó, o prompt tudo montado dessa copy, tá? Assim que eu for fazendo outras copies aqui na operação, eu vou estar liberando para vocês o prompt, vou explicando também. É que eu gostei bastante dessa forma, porque cada afiliado pega esse prompt aqui e vai sair um avatar diferente, tá? E lembrando, se você tiver outra cópia aí para você estar fazendo esses vídeos, é só colocar aqui, pedir lá pro ChatGPT ele destrinchar em 8 segundos, e você vai pedir para ele fazer o prompt. Ó, eu quero uma dona de salão aqui, falando esse seguinte trecho. Aí você pode citar lá no prompt, eu quero que o salão seja dessa forma, quero que ela esteja sentada numa cadeira, e aí ele vai trazer o prompt para você. Aqui é mais criatividade da cabeça de cada um, tá? O que você tiver de criatividade, coloca aqui no ChatGPT, pede para ele fazer o prompt, e depois você joga aqui no VEL3, ok? E aqui nessa cópia eu deixei esse prompt, tá? Para vocês estarem utilizando, ok? Quem quiser estar fazendo o seu próprio criativo, tá aqui. O que eu fiz depois, tá? Eu vim aqui no CapCut, para quem utiliza o CapCut, eu vou mostrar como que eu fiz essa edição. No CapCut, pessoal, a edição que eu fiz aqui a gente tem a timeline, tá, para edição, onde ficou o vídeo, né, em primeiro plano, que é o vídeo que mostra aqui os cabelos, né, mostra o produto, e o avatar que ficou em segundo plano, que eu coloquei ela, tirei o fundo dela, né, e coloquei ela falando do vídeo em plano de fundo. E aqui abaixo eu coloquei uma música, sem legenda mesmo. E aqui, pessoal, basicamente vai ser o quê? Vocês pegarem imagens lá do Drive e fazer a sua própria montagem, tá? Como que eu fiz para deixar essa mulher sem fundo, tá? Basicamente eu vim aqui, ó, se eu pegar esse vídeo aqui dela, vou colocar aqui, ó, vou arrastar aqui na timeline. Ó, tá vendo que ela tá com fundo? Eu vou vir aqui, ó, selecionar essa opção, remover plano de fundo, remoção automática. Pronto, acabou. Você não precisa fazer mais nada. Você vai tirar ela da timeline principal. Coloquei aqui, ó. No CapCut você consegue importar os vídeos do seu PC e tá colocando aqui, ó. Importei. Vou colocar isso aqui, ó, para ficar de imagem de fundo. E aqui eu consigo editar os tamanhos, ó. Consigo mexer, colocar ela desse lado, colocar do lado esquerdo. E fazer edição, pessoal. Não tem muito segredo, tá? Consigo realizar os cortes, ó. Consigo cortar aqui os vídeos, ó. Tá vendo aqui que eu consigo arrastar o tamanho dos vídeos. Se eu quiser colocar outro vídeo acima desse, ó, outro vídeo acima dela eu consigo também. Então, quem tiver facilidade de fazer edição no Canva também pode fazer, ou no CapCut, tá? Mas aqui no CapCut eu faço dessa forma. Aqui eu consigo tirar, né, o fundo dela, eu já faço as edições dos vídeos aqui também, ok? Pessoal, todo mundo conseguiu entender como que funciona? Os prompts, quem tiver dúvida aí, quiser perguntar, tá? Pode abrir aí o microfone. Hein, Gabriel? Fala, Murilo. Deixa eu perguntar, nesse caso aí, a versão gratuita lá do View 3 lá, ele só dá direito a 60 créditos, né? O gratuito. Não, então, 60 créditos, né? Se você vir aqui, tá? Vou deslogar da minha conta aqui, ó. Porque você tava pensando 60 créditos pra ficar toda hora testando, acho que o ideal mesmo é fazer por um mês e criar um monte. Mês, aham. Porque 60 é muito pouco, né? Porque a gente vai ter que vai dar pra ficar você fazer 3 aprimorando, vídeos só, né? entendeu? Então, assim. Com E 60, é então quanto já... mesmo? 96 conto, é? Esse Não, View 3 aí. 96, só que o primeiro mês você não vai pagar nada. Ele só vai pedir pra você cadastrar o cartão lá, entendeu? Aham. Aí antes da assinatura, antes de cobrar o cartão, é só cancelar de boa que... Aí você só cancela. Igual pra você ver, eu fiz esse criativo aqui ontem. Deixa eu logar aqui pra você ver. Já com os testes aqui que eu tô mostrando pra vocês. Ó, gastou praticamente metade aqui dos créditos, entendeu? Com os vídeos que eu fiz ontem. Ó. Então, basicamente ali você vai conseguir fazer o que, dependendo do tamanho do vídeo,
E aí, Igual 21 minutos aqui vai dar uns 3 a 4 criativos que você vai conseguir fazer aqui no VL3. mas aí no caso, se for fazer a assinatura dele, dá quanto de crédito mesmo? 1000, Tá. né? 1000? Aí aqui tem deixa eu ver aqui, compre mais crédito. Ó, tá vendo? Ó, ele vende os planos também, só que, cara, É muito caro. você pode fazer outra conta, outro e-mail, você cancela lá o primeiro, eu já cancelei o meu primeiro e-mail e já tô fazendo outro, entendeu? Porque aí depois você salva esses vídeos aqui, ó, eu salvei aqui todos os blocos aqui no Drive, pra depois se eu quiser utilizar, não vou usar mais, entendeu? Tá, e aí esses comandos aí você vai disponibilizar então pra gente dar uma olhadinha aqui? Vou liberar aqui agora pra vocês, tá, pessoal? Porque depois essa aula vai ficar gravada lá para o pessoal da comunidade. Vou liberar aqui agora para vocês os prompts que eu já fiz, tá? Dessa cópia. Cara, eu E imaginava que isso daí, um dia eu ia precisar dessa ferramenta pra poder criar esse vídeo. Negócio que achava que era muito difícil mexer nela, mas pelo visto aí é fácil, né? É muito é difícil não. fácil, cara. Não, é fácil. Eu fiz esse vídeo ontem 1 hora, mais ou menos. Pegar a prática aqui, acabou. Se tiver, você pede lá pro chat GPT fazer os prompts, depois você joga aqui. No VL3. Aí vocês podem fazer, cara. Agora vocês têm uma influência aí pra estar trabalhando. Você viu lá tanto que é simples também? Colocar o frasco do orgânico na mão dela? É bem tranquilo, não tem segredo não. E outra coisa, essa gravação que vai estar disponível lá na área de membro, pra gente dar uma olhada. Aham. Vai, Vou né? liberar lá na comunidade lá pra vocês. Ok? Então, beleza. É só isso só. Show. Ô, Gabriel, boa tarde. Boa tarde. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado ali. Onde é que vai no Flow? O Flow, eu Só me mandei o link explica o aqui. início ali. É Flow Ah, pro V3 da Google? você não quer pegar o link aqui que eu coloquei? É melhor. Tu botou o link aí. Aham, botei o link aqui na descrição. Então, tá. Na descrição não, no chat. Botou agora, É. né? Aham. Tá, melhor, eu não tinha visto, desculpa. Aí, pessoal, ele sempre vai trazer também uma voz padrão, tá? Tipo, o que você pode estar fazendo para se você quiser estar trocando essa voz dessa pessoa aqui, é só você fazer lá o áudio lá no Eleven Labs, né? Mas aí é mais complicado, né? Aí você coloca aqui no CapCut e você consegue estar colocando o áudio na mesma posição que ela tá falando aqui, tá? Então, mas aí é mais complicado. Acho melhor vocês seguir primeiro aí, aprender, depois eu explico para vocês, quem tiver com dúvida aí. Tá? Depende também muito do prompt que ele fizer, que você trazer para ele. Mas aí, de acordo que eu vou fazendo os criativos também, eu vou aprendendo mais coisas, eu vou estar passando para vocês, beleza? Pessoal, todo mundo ok? Alguém tem alguma dúvida? Certo? Gabriel, Oi, Sandra. para tirar o fundo lá no CapCut, tem que ter o plano mensal, né? Porque o gratuito ele não tira, não. Eu creio que é o plano mensal, É, eu, Sandra. eu, eu não sei se é só o meu, porque eu uso o plano gratuito, né? Aí eu tentei tirar o fundo, na vez que eu fui tentar fazer o vídeo, aí eu não consegui, só que fosse pago. Uhum. Mas dá uma pesquisada, Sandra, porque eu não pesquisei ainda para passar para você. Pesquisa no YouTube lá um app para tirar gratuito. Como tirar fundo de vídeo gratuito. Aí você acha lá um appzinho. Pesquisei, vou pesquisar mais. Pesquisei Aí você não achou, não? Não, achei Não não. achou? Todos são pagos. Você entra ali, É. aí ele deixa você fazer tirar o fundo e tudo, mas na hora que você vai baixar o vídeo, ele cobra. E no Canva também eu acho que é pago, viu? O Canva também Canva é pago. Aí só tira a imagem, né? Mas quando é vídeo, eles estão cobrando, todos os aplicativos. Aí Mas eu vou ver. pesquisar aqui, eu acho que passo para vocês. Ok? Tá bom. Obrigada. Por nada. Dá para fazer várias contas com diferentes e-mails, mas com o mesmo cartão ou não? Thiago, cara, eu creio que dá sim. Mas no início ali, as 2 primeiras contas que eu usei, eu coloquei cartão virtual diferente, né? Aí eu fiz com o e-mail, aí a primeira que eu usei, depois eu usei a segunda, coloquei outro cartão virtual. Foi tranquilo. Pablo, no caso o hidroliso vai ser retirado logo. Aí é sem cash on delivery, Pablo, se a gente retirar, tá? Porque não tá tendo demanda, cara. Manda novamente, por favor, aqui no chat. Vou mandar, Eduardo.
Pessoal, agora é criatividade de vocês, tá? Copy, vocês conseguem montar, vocês conseguem ter um avatar, uma pessoa, um avatar e vocês estão rodando criativo, tá? Não precisa ser exatamente ali daquela forma, tá? Que eu mostrei pra vocês. Então aqui, por exemplo, igual eu fiz esse aqui, ó. Ó, esses dois criativos aqui. Esse aqui, o que eu fui lá no chat GPT, pedi pra ele fazer uma mulher num podcast. Aí eu só falei pra ele assim, ó. Preciso que você faça um prompt de uma mulher em podcast falando essa seguinte fala. Pronto. Aí ele me montou um prompt, coloquei lá em inglês e a fala da mulher. Aí ela me trouxe essa aqui. E aí eu fui fazendo também uma montagem aqui com criativa. O mesmo dessa aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. E se você... Seu cabelo vai cair se você não para de usar essas progressivas com formol. Ressecado, sem brilho e cada vez mais frágil. Mas calma, essa Black Friday é a hora de se libertar disso. Com a Organic Liss, você conquista um liso natural, sedoso e saudável, com fórmula 100% vegetal. Eleita a melhor progressiva de 2025, recomendada por 8 em cada 10 salões. E o melhor, tem estoque na sua cidade e você paga só na entrega. Clica e garante o seu agora. Mas aqui, ó, pra você ver esse prompt, eu pedi pra ele lá fazer, ó, eu quero um cenário de fundo de salão, com a dona de salão e uma cliente do lado, com uma cara de tristeza ali, preocupada com seu cabelo cheio de frizz, entendeu? Seu cabelo e aí depois, pra seguir o vídeo aqui no final, para ela fazer essas falas, eu coloquei até uma outra mulher que também mais frágil. Mas calma. Ó. Essa Black Friday. E aqui eu fiz no podcast. Sabe o que os salões não te contam? A maioria deles já está usando Organic Liss, a progressiva vegetal mais premiada de 2025. Sem formol, com manteiga de cupuaçu e óleo de argan, ela deixa o cabelo liso, macio e com brilho de revista. E nessa Black Friday, o preço está imperdível. O estoque confirmado na sua cidade e pagamento só na entrega. Clica no botão e descobre por que 8 a cada 10 salões já recomendam. E aí, vocês podem fazer cenário de salão de beleza, podcast, você quer fazer uma reportagem ali falando com uma cliente, é só jogar lá no chat GPT, faz o prompt, você joga lá no VL3, ele faz as imagens, entendeu? Aí você vai aprimorando, ó. Você vê aqui que o chat GPT, ele fez uma imagem um pouco diferente, você pediu, você pede para ele ir adaptando, que dá certo. Certo, galera? Pessoal, é isso então, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá pra mim no PV, tá ok? Ficou bravo, né, Murilo? Deixa eu vou mandar esses aqui pra vocês também. Aquele outro lá, esse outro estilo de vídeo aqui, eu não vou mandar isso aqui pra vocês não, tá? Eu vou deixar vocês fazerem aí o cenário diferente. Vocês pegam um avatar e fazem, ok? Pra gente não tá concorrendo lá no Facebook, ok? Pega esses dois aqui que eu mandei pra vocês, que são os mais antigos. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou deixar só as partes. Vou tirar o criativo e vou deixar só as partes que eu fiz do fundo verde. Beleza? Tá aí nesse drive aí, ó, galera, que eu acabei de liberar. Pessoal, então é isso. Obrigado aí pela participação de vocês. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu. Valeu, pessoal.